Decoração do ateliê parte 1. Neste vídeo você vai ver uma ideia muito legal, super versátil. Você pode fazer em qualquer cômodo da sua casa. Eu estou fazendo aqui no meu ateliê / escritório, mas você pode utilizar essa ideia para fazer não só no seu home office, escritório, como também no cantinho dos estudos, na sala, no quarto, enfim. E o mais legal dessa ideia é que é uma ideia de baixo custo, que você pode fazer aí com poucos materiais. O nome dessa decoração que eu tô fazendo nessa parede é pintura orgânica. Você pode dar um Google, você vai ver que tem muitas inspirações, tem muitas ideias. Geralmente os profissionais desenham antes a lápis e depois vem fazendo esse contorno com a tinta. A única coisa que eu desenhei antes foi esse retângulo, porque eu queria que as linhas ficassem bem retinhas. De resto, foi tudo muito intuitivo, eu fui fazendo com a própria tinta mesmo, a mão livre. E já comecei pintando esse retângulo nesse tom de marrom. Eu vou usar uma paleta de cores aqui, com tons bem parecidos, vou usar um rosé, um bege e o marrom. Vocês vão ver que isso vai fazer toda a diferença. Então, uma dica que eu dou é siga uma paleta de cores, não faça nada muito colorido, porque vai estar na parede. E acaba sendo um detalhe muito chamativo. E se você for usar outros itens de decoração com outras cores, vai acabar acontecendo uma poluição visual. Você vai ter muita informação. Então, a dica bem legal que eu dou para você que vai querer reproduzir essa ideia é isso. Siga uma paleta de cores com tons parecidos e de preferência neutros, como é o caso de quase todos esses que eu estou usando aqui. Como eu falei para vocês, esse tipo de pintura não tem desenhos, formas muito bem definidas. É muito cheio de curva, então eu comecei a fazer aí várias curvas e eu fui pintando parte por cima do retângulo que já havia feito. Aí eu já comecei a trabalhar com esse tom de rosinha claro, esse tom de... seria um rosé. Eu achei esse tom muito bonito, então eu já comecei a fazer alguns desenhos. E o mais legal é que se você não gostar do desenho, você pode passar por cima, fazer um maior em cima. Então, de certa forma, não tem erro, mas se você estiver se sentindo um pouco inseguro para desenhar, pesquisa algum desenho legal na internet que você se inspire e já faz ele primeiro com lápis para você ter uma ideia se você vai gostar ou não. O tamanho da impaciência da pessoa, mal acabei a pintura e eu já estava agoniada com esse armário tapando a visão, então eu acabei colocando ele no lugar primeiro e aí depois eu voltei para terminar a pintura. Eu vou deixar vocês aí com algumas imagens.
Vocês vão perceber que foi escurecendo e eu nem percebi de tão prazeroso que é esse trabalho. Eu gosto muito desse tipo de pintura. E à medida que for escurecendo, em algum momento aí eu vou perceber, e aí eu coloquei uma luz artificial para vocês continuarem acompanhando direitinho os desenhos. E que haja luz, nesse estágio aí eu já tinha percebido. E eu já havia começado a contornar esses desenhos sólidos com o piloto. Então essa foi a primeira etapa. Eu contornei todos esses desenhos sólidos com um piloto comum. Você pode utilizar um com tinta permanente ou um piloto comum. Qualquer um vai funcionar muito bem. A única recomendação que eu dou é que o bico nem seja muito fino, nem muito grosso, porque aí você vai conseguir fazer um contorno muito bonito. Eu estou utilizando um piloto preto, que é a cor que eu recomendo, independente da paleta de cores que você tenha utilizado. Mas você pode utilizar uma outra cor, dá para utilizar um marrom, um dourado, mas eu acho que com preto fica ainda mais bonito, até porque é só um contorno. E depois de contornar todos esses desenhos sólidos que eu havia feito, eu comecei a fazer desenhos com o próprio piloto. E aí, claro, a gente não vai preencher esses desenhos. O primeiro desenho que eu fiz, vocês vão ver já já, foi um desenho com formas irregulares. Depois eu desenhei uma plantinha, que é muito comum também nesse tipo de decoração.
Agora eu quero saber sua opinião sincera. Vocês gostaram da pintura? Fariam? Gostaram também do resultado aqui do meu ateliê?